Dúvidas, podem perguntar, fique à vontade. Tá? Eu vou passar a minha prática, o que eu sei na prática. A teoria para mim é bem complicado. Então a Gabi vai me auxiliar lendo. Só lendo. Deixa eu ver onde eu fui. Aqui, ó. Acho que vai ver. Nossa, eu tô aqui. Estão tudo mudando de lugar? Acho que a Helenita poderia ficar no cantinho ali. Não, deixa ela ali. Sim, não apareço na câmera. O problema dela é a câmera. A câmera, o microfone. Pode começar. Cromoterapia mental. Alguém tem que me avisar a mudar. A cromoterapia é a ciência que utiliza a vibração das cores do espectro solar para restaurar o equilíbrio físico-energético em áreas do corpo físico que apresentem alguma disfunção. É uma terapia holística pelo fato de tratar o ser como um todo. Aqui nesse slide está dizendo exatamente isso. A gente, quando está falando em cromoterapia, não está falando só em fragmentos, estamos falando no total. É o ser total, emoção, dores, órgãos, espiritual, tudo. Então, é um ser, o médico e os psiquiatras e psicólogos, quando olharem o paciente como um ser total e não mais fragmentado, vai se obter bastante resultado nos tratamentos. Pode passar aqui, História da cromoterapia. Desde a mais remota antiguidade, o homem tem conhecimento da importância do espectro da luz sobre a vida e a importância do conhecimento da sua utilização. O tratamento pela cor foi possivelmente o primeiro tipo de terapia empregada pelo homem, visto que é um método natural, utilizando recursos naturais capazes de harmonizar o organismo e manter o seu equilíbrio. A cromoterapia é uma técnica dos nossos ancestrais e a gente foi passando do Oriente, foram passando de pais e avós e foram vindo até hoje, só que ela não é reconhecida, tanto a cromo como as outras terapias naturais, outras tipo acupuntura, massagens terapêuticas, elas não são reconhecidas pela medicina e por o fato de não ser reconhecida como uma terapia complementar que vai ajudar na soma junto com a alopatia, fica esse distanciamento. Para você passar. Para mim, isso. Mais fácil, só apertar para Você só vai apertar na direção do computador. Dá pra Gabi falar. É melhor. Tecnologia, gente, não é meu forte. Gabi, aqui pro computador. Tá ligado? Não é no aparelho. O que eu passei? Não, tá ligado? Tá ligado Porque o semana aparelho? passada não tava ligado. Ligaram o aparelho? Do lado? Não deixasse ligado? Tá ligado? A Índia foi o país que mais contribuiu para a descoberta das leis sutis da cura, e em particular a cromoterapia. Para os terapeutas hindus, a cor é ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, agindo sobre o corpo sutil do homem em um nível de energia capaz de tocar, ao mesmo tempo, o mental e o referido corpo. Esse corpo foi colocado em evidência, de forma quase científica, pelo pesquisador russo Kilian, que conseguiu cristalizá-lo sobre fotografia. Aqui o que acontece, a Índia é um dos maiores estudiosos, os povos indianos foram os maiores precursores da cromoterapia, como também da acupuntura, do yin e das outras técnicas terapêuticas. E além deles, mais tarde vem os chineses, vem junto, também na mesma época, tá? E que se somaram esses conhecimentos e hoje traduzidos para nós, para o nosso aperfeiçoamento. Essas imagens são daquelas câmeras Kilian, né? Isso, as fotos Que conseguiu captar a energia. esse pesquisador, ele descobriu que através da fotografia ele conseguia perceber aonde estavam os distúrbios mentais, emocionais, físicos,
pela cor que aparecia nas fotos. Ele batia a foto normal e ela vinha bem certinho ali, vocês podem notar, cada imagem uma cor diferente. É o estado emocional da pessoa, o que ela estava passando, as dores, tudo se somado. Os chineses da China antiga utilizavam as cores no diagnóstico das perturbações da saúde e na dietética. O diagnóstico chinês compreende 4 importantes fases: a observação, a auscultação, o questionário e a palpitação. A observação, o que eles faziam? Chegava o paciente, a pessoa com um tipo de dor, primeira coisa, eles observavam a pele, o tom da pele, o rosto. Então, através dessa observação, eles começaram a observar que tinha alguns distúrbios, que nem o rosto, aquele rosto avermelhado, a gente já vai chegar lá. Qual é o distúrbio que aquela fisionomia passava para ele? A auscultação é o barulho que o nosso corpo faz por dentro. Naquela época, não sei se eles tinham estetoscópio, né? Mas eles deveriam ter alguma coisa similar ao esteto. E eles ouviam os barulhos e, de acordo com o movimento e o barulho do nosso corpo interno, eles tinham também diagnosticado. O questionário, para quem não sabe, hoje o questionário é chamado de anamnese, que é um questionário que o médico faz, o dentista faz, o terapeuta faz, para saber sobre a saúde no todo da pessoa. E a palpitação, como o nome diz, eles faziam a contagem aqui e ouviam as batidas do coração e dali eles conseguiam ter todo o diagnóstico. O excesso de vermelho corresponde a uma perturbação do coração. O excesso de amarelo corresponde a uma perturbação do baço. O excesso de branco corresponde a uma perturbação dos pulmões. O excesso de negro ou escuro corresponde a uma perturbação dos rins. E o excesso de verde corresponde a uma perturbação do fígado. Aqui é bem interessante, porque o vermelho que ele coloca ali é o vermelho, o rubor do rosto, mas não é aquele rubor quando a gente fica envergonhado, não. É aquele rubor, aquelas pessoas que estão sempre muito rosada, muito avermelhada. Vocês podem notar que todo diabético, ele tem um rosto muito avermelhado, e isso, ele acorda assim e vai deitar assim. E toda pessoa que tem esse rubor direto, ela tem que ter isso com atenção e procurar um médico, porque é indicação de problema cardíaco, hipertensão ou circulatório, tipo nas veias, artérias, que pode levar a uma propensão à trombose. Então quem tem esse rubor direto tem que fazer uma pesquisa. O nosso corpo, ele fala por si só, e a gente tem que começar a observar tudo que acontece com a gente, desde uma dor, é para a gente olhar para nós e ver, por que essa dor está aqui? Ela não me pertence, então vamos buscar descobrir por que ela surgiu. O excesso do amarelo é aquele rosto que é meio amarelado, então é perturbação do baço. O baço, vocês sabem que é onde é o nosso esplênio, é onde a gente recebe as incorporações, e também ele é responsável pela filtragem e depósito de sangue. Então, anemia, pessoas que têm problema de anemia. Eu sou anêmica desde que nasci e, segundo o médico, vou morrer anêmica. Eu tenho um pouquinho desse amarelão, como eu também tenho a palidez. Quando eu adoeço, eu fico tão pálida que as pessoas acham que tem que me levar direto para o hospital, porque eu fico pálida demais. E eu não sabia, eu não tenho nada no pulmão, mas a minha parte respiratória, tudo ataca aqui. Então é bem interessante, porque é uma coisa milenar, mas que hoje ainda é muito moderno. O excesso de negro é aquela pele amarelada com muito olheira escura, que essa parte dos olhos fica sempre muito escuro. A gente tem que aprender a se observar, tá, gente? O verde é problema de fígado, então as pessoas que têm aquela pele do amarelo para o esverdeado aqui, fica assim meio arroxeado, tem que dar uma cuidadinha com o fígado, com comidas gordurosas e assim por diante. Propriedade das cores. A vibração de cada cor pode ser introduzida no corpo através de alimentos, líquidos ou sólidos, sob influência da luz solar ou artificial,
Visualização de roupas, cores, ambientes, pedras ou cristais. Antigamente, o que eles faziam? Tinha essas garrafinhas coloridas, né? Então era uma maneira do pessoal introduzir um líquido. Eles colocavam a água na garrafinha colorida e colocavam, era uma cultura dos orientais, colocavam sob a luz do sol. A garrafinha ficava lá 1, 2 horas, não sei exatamente o tempo, até sabia, mas esqueci. E depois, quando ela ficava na temperatura ambiente, eles ficavam tomando. De acordo com a cor, depois vocês vão ver todas as cores, a gente vai passar uma por uma, que nem a pessoa assim muito agitada, ela normalmente colocava água na garrafinha azul. Por que o azul? Porque o azul tranquiliza, ele relaxa, ele harmoniza. Pessoas que queriam assim, conhecer um pouco da parte espiritual, se conectar mais com Deus, a garrafinha dourada, que é a cor que nos liga mais à parte espiritual. E assim por diante, o verde, saúde, limpeza, o corpo todinho. E também através dos alimentos, eles comiam os alimentos de acordo com as cores. O cardápio dos orientais, principalmente, é muito frutas e vegetais. E tudo assim, eles cuidam muito nessa coisa das cores, porque eles levam muito a sério a cor. Ela faz parte de nós somos colorido por essência. Então, a hora que a gente perceber que a cor é uma grande aliada no tratamento de cura, a gente mesmo pode se auxiliar. Algumas cores que dependem da atividade energética dos chakras ou centros de força dos corpos sutis são necessárias ao equilíbrio do organismo humano. Tá, os chakras todo mundo já viu, né, já sabe um pouquinho. Cada chakra, a sua cor predominante, não significa que é só aquela cor, ou que nem o chakra básico é vermelho, não é só o vermelho, ele tem várias nuances de vermelho, laranja, ele tem outras cores ali, só que o predomínio é o vermelho. Então, pelo chakra, você já pode notar o quanto a cor é importante na nossa vida. Ali, através da cor, já vai sendo trabalhado o nosso organismo. Cada cor tem uma característica e um significado próprio, estimulando uma determinada reação no organismo que está recebendo suas vibrações. Vocês podem ver o círculo rodando. Esses slides, gente, a autoria da Adriana. Foram maravilhosos, tá, gente? Eu mandei o conteúdo e a Adriana colocou os slides, ficou muito bom, show. Para utilizarmos da cromoterapia, o primeiro passo é pensarmos na cor e projetarmos essas frequências coloridas para os corpos sutis da pessoa que iremos tratar. Com isso, fortaleceremos o seu perispírito e harmonizaremos sua aura. Através da cromoterapia, limpamos também quaisquer ambientes. Tá, então já que eu peguei a Adriana de cobaia, eu vou pegar novamente de cobaia, tá? Então, a Adriana é minha cobaia. Eu estou tratando ela. Eu vou fazer o questionário, vou perguntar o que ela está sentindo. De acordo com o que ela está sentindo, eu vou naquele... Vamos supor que seja alguma coisa emocional. E essa emoção dela está dando fortes dores de cabeça. Então, eu vou lá, vou fazer uma limpeza, vou harmonizar os chakras, vou limpar todo o corpo físico e espiritual, vou usar as cores do chakra. E essas cores, mas eu tenho dificuldade de visualizar a cor, eu não consigo visualizar. Não precisa visualizar, você vai se conectar com quem? Com Deus, com o teu anjo de guarda, vai pedir toda assistência e proteção. E daí você vai mentalizar, você vai pensar no verde, ela vai receber toda a energia verde. Daí é que eu sei que a dor de cabeça, porque assim, eu sinto as dores das pessoas e sinto quando está ligado ao emocional. A hora que eu passo a mão no cardíaco, eu já sinto, através da minha mão, o cardíaco pesado. Eu sei que aquela dor de cabeça não é dor de cabeça só orgânica, é emocional. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que tratar primeiro o cardíaco. Qual é a cor do cardíaco, do chakra cardíaco? Verde. Então, eu vou ali, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer como se eu estivesse tirando aquela dor, tirando aquele espinho, aquela mágoa, aquele ódio, aquela raiva, aquela irritação. Eu estou tirando aquilo.
E daí depois eu vou pensar no violeta. Por que o violeta? Porque ele vai regenerar o órgão. E daí eu vou ali, coloco a minha mão, trato com violeta. E por último o azul, que é curativo. Depois que eu fiz isso, daí eu vou na cabeça da Adriana e vou fazer o shiatsu facial, que é uma massagem terapêutica, já pensando em que cor. Eu estou de índigo hoje, ó, gente. Índigo, um azul bem escuro, que é para trabalhar a nossa cabeça, dor de cabeça, índigo. Tá? E o dourado, que são as energias do alto. Eu vou tratar a cabeça dela, vou harmonizar de novo os chakras, vou tratar o timo, que nós vimos numa aulinha passada, que o timo é muito responsável por quê? Pelas emoções. Vou tratar, vou equilibrar ele, e isso tudo pensando na cor, e ela vai estar recebendo. Por quê? Porque eu estou acreditando e eu estou amparada. Então, sempre, quando vocês lidarem com energia de cura, sejam para vocês ou para outro, peçam ajuda do anjo de guarda, peçam proteção que vocês vão estar recebendo. Claro que precisa também não ser aquele médium ou aquela pessoa preguiçosa. Ah não, porque eu estou protegida, eu não vou estudar. Eles vão dar tudo o amparo para mim, eles vão corrigir as coisas. Não, eu tenho que estudar. Se eu quero trabalhar com determinada energia, eu preciso entender como é que funciona aquela energia. E isso vai entrar muito nas contraindicações que nós vamos chegar ali daqui a pouco. Passou muito. Indicação para as principais cores. Propriedades curativas do vermelho. O vermelho é a cor mais excitante do espectro, a cor do perigo e do fogo, do sangue e da revolução. Corresponde ao elemento fogo, representa a cor do chakra básico, estimula os nervos, o sangue e combate os efeitos nocivos do frio. O vermelho é uma cor linda por natureza, só que ela é uma cor excitante, ela é uma cor muito forte. Eu vou ser franca com vocês. Faz 5 anos, né, Adriana, que nós trabalhamos aqui com terapia, e nesses 5 anos eu usei o vermelho em filetes, em raios, sabe? Você joga, você imagina um filete bem fininho e só no baço para tratar leucemia e anemias de todas as espécies. Só. O vermelho é uma cor muito intensa, ela é muito perigosa para quem não tem conhecimento, vai prejudicar a pessoa, porque você não conhece nem a si, muito menos o paciente. O paciente pode não saber que ele tem pressão alta, eu jogo vermelho no paciente, e daí? A pressão alta, se era pequenininha, se estava 10 por 16, vai para 20. Né? Então, o que acontece? Tem que tomar o cuidado com as cores. O vermelho eu uso muito pouco, eu prefiro usar o rosa forte, ou rosa magenta, ou vários tons de rosa, ou vários tons de laranja, que são cores bem aliadas ao vermelho, mas o vermelho com muita moderação. Efeitos físicos favoráveis em casos de resfriamento, coriza, tremores de frio, bronquites, anemias, dores reumáticas agravadas pelo frio. Contraindicações do tratamento pelo vermelho: temperamentos coléricos ou histéricos, febre alta, hipertensão e perturbações mentais. Exatamente o que eu falei, os efeitos favoráveis, ele é muito bom. Só que como eu não conheço o corpo do meu paciente, ou vocês não se conhecem assim mesmo, o que acontece? Só se você se conhecer bem, souber que você não tem pressão alta, souber que você não é uma pessoa irada. Tem gente que é 8 ou 80, e as pessoas que são 8 ou 80, elas se irritam com uma facilidade de luz, né? E essa irritação com o vermelho, com o tratamento do vermelho, meu Deus, elas vão ficar flor da pele, né? E dependendo da mediunidade que a pessoa tem e nem sabe, vai chegar ali, você vai aplicar um vermelho, ela vai receber com toda aquela energia, aquele vermelho vai ser a pior coisa. Então, as contraindicações que vocês estão vendo ali, e as indicações também, tudo, a gente não pode ser 880, tem que ter um equilíbrio, tem que ser ponderado, tem que pedir auxílio da espiritualidade, tem que ter ponderação em tudo, não é só no tratamento terapêutico, é em tudo. Mas uma pessoa depressiva também pode trabalhar com vermelho? Pode, só que é aquilo que eu te falei,
Eu posso trabalhar com vermelho, mas se eu não sei que você tem, além da depressão, você tem pressão alta, eu vou te provocar algum mal-estar. A espiritualidade vai parar e vai amenizar. Nem sempre. Eu ganhei um livro de presente adiantado de Natal, de aniversário, da Tânia, maravilhoso. Eu não tive tempo de lê-lo, então eu só li alguns pedacinhos. É que eu sei que ela trabalha com isso e eu estava com E o que livro, dei acontece? para ela Aqui presente de nesse Natal e livro, aniversário. Robson Ela faz Pinheiro, 23. ele fala bem desse detalhe. A espiritualidade está nos amparando, nos protegendo das coisas que a gente pode propiciar ao outro ou a nós mesmos. Só que, dependendo da minha ficha kármica, dependendo do que eu preciso aprender, eu às vezes não vou ser tão Parada assim. vai acontecer de sobrar algumas coisas para mim. Então, por isso a ponderação. Se eu não tenho conhecimento, é como eu te falei, eu trabalho há 5 anos e o vermelho eu só uso naquele paciente que eu tenho plena consciência do estado de saúde dele e que eu tenho certeza que eu estou tratando somente casos sérios de câncer e anemia, de leucemia, na verdade. Então, assim, se não, eu não uso, mesmo com o depressivo. O depressivo eu uso o amarelo e o laranja. O efeito são tão bom quanto. Roupas vermelhas. Devido às propriedades estimulantes do vermelho, roupas dessa cor devem ser usadas por curtos períodos de tempo, indicado para competições esportivas e esforços para aumentar o apetite. É exatamente isso que está ali. O vermelho é uma cor linda, maravilhosa, mas ele também é muito cansativo aos nossos olhos, então curto espaço de tempo. Para aumentar o apetite, para aquelas pessoas que querem engordar um pouquinho, é legal. Propriedades curativas do laranja. O laranja é uma cor da ação tonificante. Efeitos físicos favoráveis. Em caso de fraqueza pulmonar, pequena capacidade respiratória, bronquite, asma, resfriados crônicos, hipertiroidismo, prevenção de tumores malignos, lactação insuficiente depois do parto, cálculos biliares e perturbações renais. O laranja é uma cor que é excepcional. Eu uso muito laranja. Uso muito para pessoas que têm problema de colesterol alto. Eu trabalho aquela gordurinha do fígado. O colesterol alto é o quê? As gorduras que a gente acaba ingerindo em demasia e se alojam no nosso fígado. Daí, aquelas gorduras com o laranja eu consigo trabalhar e desintegrar. Faço uma limpeza em veias e artérias com o laranja. Então, assim, eu trabalho muito com laranja. Ele é uma cor muito boa para dores reumáticas, ele é muito boa. Então, laranja, vocês vão ver, Efeitos emocionais. Aumenta o otimismo, favorece a boa relação corpo-espírito, oferece sensação de bem-estar. O laranja nas roupas. Proporciona descontração do corpo, causa serenidade no pensar, é antidepressivo. Utilizar roupas na cor laranja ajuda a centrar a consciência no corpo físico. Exatamente isso. Ele é uma cor antidepressiva, então eu trato a depressão, aquela pessoa que está com autoestima baixa, eu dou um banho de luz laranja nela, e eu vejo o resultado. Quando a pessoa volta para mim e ela me fala, isso é legal a gente saber desse resultado. Propriedades curativas do amarelo. O amarelo, vou chutar aqui amarelo, quando eu tiver essa cor amarela. O amarelo é uma cor estimulante do sistema nervoso central, a energia digestiva e o tônus muscular. Entendemos por tônus a contração leve e permanente de um músculo, tipo câimbras. Efeitos favoráveis. Em caso de constipação, paralisias, inchamento abdominal, fígado cansado, vesícula abdominal inerte, reumatismos musculares, eczemas, indigestão crônica, dores de cabeça, enxaquecas, sangue impuro e parasitas intestinais. O amarelo, assim como o laranja, é aquela cor coringa, né? E para trabalhar a parte digestiva, principalmente, pessoal, tem muitas pessoas que chegam e relatam, eu estou com o meu intestino preso, eu sofro muito. Então, o amarelo vocês podem ver que é a cor do chakra umbilical.
E por ser o chakra umbilical, ele já em si, já é a cor do chakra. Então o que eu faço? Eu vou lá e faço a massagem terapêutica na região do umbigo aqui, no sentido horário, trato com o amarelo. Ele é bom demais para a gente tratar a vesícula, então a parte intestinal, aqui toda a parte abdominal, o amarelo funciona muito bom, muito bom. Contraindicações. Em caso de estado de excitação mental, histeria, palpitações cardíacas, bactérias patogênicas, cólera, alcoolismo e inflamações agudas. Efeitos emocionais. Estimula o cérebro e o intelecto, estimula os nervos, combate depressão, cansaço mental e melancolia. E o amarelo nas roupas gera uma sensação radiante, jovial e alegre, porém não transmite segurança, firmeza nem estabilidade. Sim, eu gosto muito do amarelo também. Ali é contraindicação, eu vou dar um exemplo simples. Na terça-feira que eu fiquei doente, não pude vir trabalhar, eu vim no sábado seguinte, logo na mesma semana, só que eu estava muito enfraquecida e tinha bastante gente, eu atendi todo mundo. Aí no final eu estava tão enfraquecida que eu deitei na maca e pedi para a espiritualidade, me imaginei dentro de uma tina com cor amarela, de uma ofurô. Eu imaginei aquele ofurô com cores amarelas ali e fiquei um tempo. Eu senti a energia do amarelo agindo em todo o meu organismo, trabalhando todo o meu abdômen, porque me deu uma virose, eu estava muito enfraquecida, e daí eu senti todo aquele trabalho do abdômen e o fortalecimento, assim como também no caso do dia que eu passei bem de um mal-estar, que foi na segunda-feira anterior à terça, eu tive muita palpitação, que eu achei que eu ia ir para o hospital, que o coração descompensou e eu não consegui. Eu trabalhei o azul o tempo inteiro, eu fiz a respiração, eu fiz todas as técnicas e o meu coração não voltava ao normal. Se não fosse uma crise de vômito que deu, de tanto eu ingerir sal, porque eu sabia que era uma queda de pressão e por causa que eu não estava me alimentando, a crise de vômito fez o coração voltar ao normal. Mas assim, a dor que a gente fica após uma palpitação intensa, uma arritmia intensa, a dor que fica no físico, a Adriana disse para ela na terça-feira, eu estou sem condição alguma de ir trabalhar, porque você fica completamente. Se eu usasse amarelo no meu cardíaco em vez do azul, já estava com o coração descompensado. Então, o amarelo ele é ânimo, ele cresce. Você imaginou como é que ia ficar o meu cardíaco? Eu ia parar no hospital mesmo, entende? Então, por isso que quando vamos trabalhar com cores, no físico, na parte terapêutica, no passe, a gente tem que entender um pouquinho. Sempre tem que ter prudência e entender um pouquinho. Vocês vão ver que mais adiante, na cronoterapia mental, papometria, não tem efeitos colaterais. Mas no terapêutico tem sim, e a gente tem que tomar todos os cuidados. Propriedades do verde. O verde é uma das cores que melhor harmonizam as perturbações entre os diferentes corpos sutis do homem. Efeitos favoráveis. Em caso de insônia, desordens emocionais profundas, dores dorsais, irritabilidade, hipertensão, hemorroidas, cóleras devido à doença do fígado e cólera dos alcoólatras. Contraindicações. Não existe contraindicação ao uso do verde, com apenas a ressalva que não deve ser usada por muito tempo. O verde é uma cor sim, que é maravilhosa, é a cor que eu uso em todos os tratamentos. Primeira cor, eu vou fazer um tratamento no passe magnético aqui, estou dando passe, eu já mentalizo aquela pessoa sendo mandada pelo verde. Por quê? Porque o verde é purificador do corpo físico, ele é limpeza, ele é esterilizante em caso de febre e ele é anti-inflamatório. O verde é uma energia de cura assim, que é minha grande aliada. E os efeitos dela colaterais, realmente, só se for usado em grande escala. Por que não pode usar por muito tempo o verde? Exatamente por isso, porque daí, ó, eu estou te tratando, tá?
O ideal é aquele tempo ali do tratamento, 5 minutinhos na maca, né? Ou no máximo, se você for usar uma roupa verde, por exemplo, eu quero me vestir de verde, sem problema nenhum, porque a roupa ela não tem o impacto da energia que eu estou lançando, eu estou trabalhando. Toda a energia que a gente está falando aqui, antes de ela atingir o nosso físico, ela atinge quem? O nosso perispírito. Então ela trata primeiro o nosso perispírito. Ela trata o duplo etérico e elas são energias muito sutis. Então, se você joga muita energia por muito tempo ali, o teu corpo não tem estrutura física para suportar aquilo e você também não tem estrutura emocional. Então, assim, acaba sendo dando tipo o que eu chamo de congestão fluídica. Tudo tem que ter moderação. Porque é aquela história, aí eu vou tomar 2 passos terapêuticos por semana, um na terça e um no sábado. Na mesma semana, dá congestão fluídica. Aí eu vou fazer 2 apometrias por mês. No mesmo mês, em vez das coisas funcionarem, elas param. Elas não têm um progresso. Então tudo tem que ter moderação. Mas existem alguns casos que é necessário. Sim, a apometria sim. Para tudo tem uma regra. Não, sim, para tudo tem as suas exceções, dependendo de um tratamento bem intenso, assim, de uma pessoa que precisa passar pela cromoterapia, daí a gente vai pedir autorização para nossos irmãos espirituais e vamos fazer aquele tratamento. Eu estou falando porque eu às vezes vou na terça e vou no sábado. Não, eu sei, mas aí assim, ó, o que acontece? Por minha própria... O que acontece? Essa energia que eu vou passar já não é com aquela intensidade daquele paciente que é uma vez por semana. E eu sempre digo para o paciente, ó, uma vez por semana, eu estou te atendendo hoje, quero te atender daqui 7 dias, porque esse efeito vai durar em você por 7 dias, assim como a apometria vai durar por 21 dias. Então, não faz o que você tem que fazer em casa? Se ajudar, evangelho, leitura, bons pensamentos, querer a autocura, porque não adianta a gente só ir lá, pegar o tratamento, sair daqui, como muitos que eu faço, eu trato ali e saio ali fora e me pego um cigarrinho. Gente, vocês não têm ideia como eu fico irada com isso. Eu atendi o paciente na máquina e ele sai lá fora no portão e o cigarrinho. O atendimento dele foi pro lixo. Então, assim, nós temos os nossos vícios, nossas coisas, vamos pelo menos no dia do tratamento não fumar, não beber, vamos não comer carne vermelha, não vamos comer um churrasco e vir com tratamento, uma feijoada e vir com tratamento. Claro que não vai dar certo. Efeitos emocionais do verde: alívio da insônia, acalma os nervos, os ataques de cólera, regenera física e mentalmente, ordenando as ideias. E a cor do verde nas roupas: é recomendado para pessoas hiperativas, pois permite que se mantenham assim sem originar estresse. É uma cor que atrai bens materiais e oportunidades, muito recomendada para quem procura emprego. Esse do emprego eu não sabia, fiquei sabendo no slide. Normalmente eu peço para as pessoas, quando elas buscam a área profissional, a sua melhor, eu peço para elas usarem o amarelo, que está muito ligado ao nosso intelecto, né? E daí peço para que elas se vistam com uma roupa, como que eu vou dizer, uma roupa adequada àquela entrevista, não coloco cores, só peço para não irem de preto, porque numa entrevista de emprego não se vai de preto, né? Você já está fechando as portas antes de ir. É a mesma coisa que ir para alguma coisa dizendo, eu não vou conseguir. Não consegue mesmo, colocou o não na frente. Nós temos que pensar assim, nós somos o que pensamos e o que fazemos. Deixa eu ver, eu enfiar a minha cola, não. Eu tenho uma colinha aqui porque eu não lembro de tudo. O homem é resultado daquilo que pensa, sente e faz. Pensa, sente e faz. Porque às vezes você fala uma coisa e você faz outra. E nós aqui sabemos bem quanto é difícil a gente fazer a coisa certa. Estamos aqui para tentar acertar. E mesmo lá fora não é muito fácil. Propriedades curativas do azul. O azul é considerado a cor de maior propriedade terapêutica, capaz de relaxar todo o corpo e regular o desenvolvimento harmonioso dos tecidos, dando estrutura orgânica
e por isso considerado grande regenerador celular. O azul produz efeito calmante, refrescante, adstringente, absorvente e analgésico em órgãos e sistemas do corpo humano. O azul simboliza devoção, fé, sinceridade, lealdade, tranquilidade e confiança. O azul é tudo de bom, ele é a cor da cura, é a cor que você finaliza o tratamento. Se eu estou tratando a circulação sanguínea, eu trato com verde e rosa e, por fim, o azul. Então, assim, eu como já trabalho há algum tempo, eu tenho aquelas cores que eu vou aliando uma a outra e vou vendo os resultados diferentes. Para quem está começando e quer se autotratar em casa, eu não estou bem hoje, então vou fazer um chazinho e vou me tratar com a cromoterapia, usa as cores básicas, verde, violeta e azul. O verde limpa todo o teu organismo, o violeta vai regenerar aquela parte do teu organismo que não está legal e o azul vai curar, vai te propiciar mais saúde. Então essas três cores, elas são aliadas, não tem contraindicação porque você vai usar nos tons suaves, sempre. Cromoterapia, tons suaves. Não use tom forte. Efeitos físicos favoráveis do azul: em caso de dor de cabeça, vômitos e tosse nervosa, perturbações da garganta, infecções e febre, inflamações dos olhos, crises agudas de reumatismo, cólicas menstruais, dores de dente, espasmos do estômago, epilepsia, queda de cabelo e perturbações da pele, insônia, queimaduras, mordidas, úlceras estomacais e dores vertebrais agudas. Vejam quanta coisa o azul atua, né? E tem mais, só que é tão extensa a lista que eu tive que resumir bastante, tá? Então, assim, ó, não estou me adentrando em cada uma, porque se a gente ficar falando de cada coisinha ali, nós não vamos ter tempo suficiente para tudo, tá? Mas assim, ó, depois vai ficar, tá gravado ali, vai ficar para vocês olharem cada cor, tudo direitinho, tá? Mas o azul é maravilhoso e eu uso muito para dores de cabeça, porque hoje um dos maiores males que passa pelo terapêutico, quando não é coluna, dor de cabeça crônica. Enxaqueca, então, ela bomba lá dentro do terapêutico. Contraindicações: resfriados, golpes de frio, tremores de frio e paralisias. Efeitos emocionais: induzam ao estado de paz e tranquilidade, favorecendo a meditação. O azul nas roupas proporciona um bom apoio para as pessoas que são facilmente envolvidas. A contraindicação do azul é para no caso de quem tem pressão baixa, que é o meu caso. Se eu usar azul, já tenho pressão baixa, daí a pressão vai cair no pé. Então, quem tem pressão baixa não deve usar o azul. Se a pessoa está com um resfriado muito forte ou com golpes de frio, aqueles tremores que tremem o corpo todo, não pode usar o azul. Se a pessoa teve um AVC, está cometido no AVC e ficou com o lado esquerdo ou direito paralisado, você vai usar o azul, já está quietinho aquele lado, não está se mexendo. O azul vai adormecer de vez, então tem que usar ali o amarelo. Todas as pessoas que têm sequelas do AVC, eu trabalho com o amarelo naquela parte que está lesionada ou estagnada por um tempo, e daí a gente vai animar aquele tecido, aquele músculo, para que ele volte com o tempo a... Algumas professoras falam que quando a sala de aula está agitada, elas mentalizam a cor azul dentro da sala e muitas vezes volta, as crianças ficam mais calmas. Isso é verdade, porque assim, o azul ele é tranquilizante, então chega dentro da sala toda agitada, elas já vão lá dentro, elas podem ir até antes. Eu faço muito essa limpeza do meu trabalho. Quando eu estou indo para o trabalho, eu já imagino uma chuva de gotículas coloridas caindo lá dentro do meu trabalho, todas as cores. Em seguida, eu peço para que se tiver algum irmãozinho lá necessitado de auxílio, que venha para o nosso plantão 24 horas aqui na Casa Espírita. E depois eu deixo a luz cor-de-rosa, que é a harmonia para todos, coloco um botão de rosa cor-de-rosa no cardíaco de cada companheiro meu de trabalho e mentalizo o azul para aquelas pessoas mais agitadas, mais eufóricas, iradas por qualquer coisa, eu coloco um botão de rosa azul no cardíaco.
Propriedades curativas do índigo. Efeitos físicos favoráveis, indicados para todas as dores, dores de dente, apendicite, sinusites, reumatismos agudos, dores ciáticas, nefralgias faciais, convulsões, dores abdominais, dores de cabeça, desordem dos 5 sentidos, perturbações da visão e catarata, sangramento do nariz, zumbidos no ouvido, nefrites, otites, cachumba e perturbação da audição, perturbação gustativas e insensibilidade ao sabor. Ó, o índigo, se vocês pararem para dar uma olhadinha ali, ele é muito relacionado aonde? Cabeça. Tá? A maioria das desordens ali é na cabeça. O índigo é uma cor básica, então ouvido, aqui a dor de cabeça, labirinto, parte da respiração, do nariz, do sinusite, tudo índigo e dourado. São as cores que a gente trata toda a nossa cabeça e tem um bom resultado. Efeitos emocionais. Estimula e afina os 5 sentidos, estimula a intuição através do chakra frontal, acalma a excitação mental e permite o acesso a alguns níveis mais sutis da consciência. A cor índigo nas roupas. O uso da cor deixa a pessoa tranquila, serena e controlada. É relaxante para quem usa e permite a aproximação dos outros. As pessoas alegres tornam-se calmas ao uso do índigo, a cor que permite a paz. Vocês podem ver que hoje eu não estou tremendo, né? Porque as outras vezes eu vim aqui tremendo, hoje eu não estou. Eu já me preparei com o índigo para me manter um pouquinho mais serena para poder falar para vocês, porque essa é uma dificuldade minha de oratória e olha, eu acho que nesse tempo todo que eu estou aqui eu já venci alguns degrauzinhos, mas o índigo ajuda bastante. Propriedades curativas do violeta. O violeta exerce uma ação calmante sobre o coração, purifica o sangue, eliminando as toxinas e estimulando a fabricação dos leucócitos, células de defesa do organismo. Sua ação emocional contribui para eliminar o ódio, a irritabilidade, a cólera e acalma todas as emoções violentas. O uso do violeta também ajuda a diminuir a angústia e o medo, estimulando o chakra coronário. O violeta é tudo de bom, eu uso violeta em tudo porque ele é restaurador de todo o organismo, então eu uso ele em praticamente tudo. Na verdade, até o violeta, ele faz aquela soma de todas as cores porque ele age em cada tecido, em cada célula de uma maneira, ele é tudo de bom. Efeitos favoráveis. Em caso de perturbações do baço, indigestão crônica, sensação de peso, sonolência, depois das refeições. Perturbação da bexiga, cistites, raquitismo, malsificação, meningite, perturbações nos rins, dor ciática crônica, perturbações reumáticas devidas ao frio e à umidade, perda de cabelos, irritações de pele, pneumonia, tosse seca e asma. Efeitos emocionais indicados no caso de irritação, nervosismo, cólera reprimida ou não, ciúmes, sentimento de ódio, medo sem causa ou angústia. O tratamento do ódio com o violeta, ele transmuta bastante. Eu trabalho bastante no cardíaco violeta, quando eu sinto que a energia é ódio, porque às vezes você está trabalhando e sente que é uma mágoa assim, uma mágoa leve, tem outras que você sente que não, é uma energia de ódio mesmo. O violeta ajuda a desintegrar essa energia. A cor violeta nas roupas proporciona movimento de paz e amor, longe da ansiedade, aumentam a sexualidade, estimulam o interesse, sem preocupação, autoridade ou exigência, bom para o equilíbrio, concentração e prece. Vale advertir que não devemos usar roupas da cor violeta em caso de depressão, visto que o violeta potencializa a depressão. Esse é uma das partes negativas, porque é como, vocês podem notar, a pessoa que está depressiva, que cor ela mais usa? Preto. Quando não é preto, é violeta, é cinza, são cores que chamam a depressão, parece que chama a tristeza. Eu sei que são cores do inferno,
mas também são cores que elas têm um fundo negativo muito grande, então é como se você fosse um imã, que está chamando aquela tristeza. Então uma coisinha que é desse tamanho, bem pequenininha, de repente ela assim, por causa da roupa, que a pessoa todo dia vai no guarda-roupa, em vez de pegar um branco, outra cor, não, vai lá e preto, preto. Eu tenho uma amiga minha que se veste preto pega a cabeça, ela está em depressão profunda, eu já falei para ela, só não tem, então a pessoa tem que querer. A cura de nós, gente, tem que ser a partir de nós, ela é parte lá de dentro. A nossa felicidade está lá dentro de nós. Nós buscamos a felicidade fora, nos bens materiais, numa viagem, no companheiro, nas outras coisas. Está tudo dentro de nós. A cura das nossas doenças estão dentro de nós. Nós fabricamos a doença com a nossa irritação, com as nossas raivas, com as nossas emoções. A gente, às vezes é uma coisinha de nada, a gente vai lá e faz um baile naquilo. A gente não aprendeu a contar até 10 para se irar com os outros. Não, vamos contar até 10. O trânsito é a maior prova disso. Qualquer coisinha vira uma guerra. Outras cores. O rosa é a mistura do vermelho com o branco, vital para a beleza feminina. Enaltece, vitaliza e estimula, causando sensação de vida nova, com coragem para enfrentar obstáculos. Os atributos do rosa são amor, simpatia e singeleza, funcionando também como purificador sanguíneo. O rosa é ótimo para tratar problemas de circulação mesmo. Qualquer ferida que dá na pele, a cicatrização, eu uso o rosa. E além de ser a cor do nosso mestre, né? Azul turquesa, sinergia entre as cores azul e verde. Por sinergia, entende-se o ato ou esforço simultâneo na realização de uma função. Dentre as propriedades do azul turquesa, identificamos a ação tônica em geral. Ativa a regeneração da pele em casos de queimaduras, choques e traumatismos. Ação analgésica em dores repentinas e violentas. Exerce ação psíquica, calmante e relaxante após atividades intelectuais. Eu vou comentar bem breve daqui para frente, porque o nosso horário já chegou. Então, pode passar. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, tá? Verde-limão é a mistura do amarelo claro com o verde claro, que está associada a uma ação calmante e desintoxicante do organismo, facilitando a expulsão de células mortas e resíduos mórbidos. Possui efeito rejuvenescedor ao eliminar toxinas, bem como efeito relaxante e estimulante cerebral, sendo bastante útil em caso de síndrome de Down, excelente nos tratamentos de câncer. Magenta é a combinação do vermelho e do violeta. A sua cor complementar é o verde, possui efeito energizante e diurético, atuando como estabilizador emocional. A cor magenta é considerada a cor da realização, considerada uma cor espiritual, possuindo efeito harmonizador nesse campo. Quando as situações do cotidiano nos deixam irritados, preocupados, zangados, em total desarmonia, a cor magenta é ideal para transmutar esse clima pesado. A cor magenta é a que eu uso ao invés do vermelho. Quando eu preciso usar o vermelho e eu não tenho certeza, então magenta. Então a cor que ela é um rosa mais escuro e atua muito bem no organismo. Púrpura. Tanto o púrpura quanto o escarlate são combinações entre o vermelho e o azul. No entanto, a cor púrpura contém mais azul e menos vermelho, enquanto a cor escarlate mais vermelho e menos azul. A cor púrpura é vasodilatadora e diminui a pressão do sangue. É usada nos casos de menstruação excessiva. Escarlate. Eleva a pressão sanguínea, é estimulante e energiza o coração, sistema arterial e rins. Tem efeito vasoconstritor. É indicado ainda em casos de menstruação insuficiente, pois estimula o fluxo menstrual, alertando que tem efeito abortivo, tanto provoca quanto acelera a expulsão do feto. Energiza o mecanismo sexual, sendo útil em casos de impotência e frigidez. A cor escarlate desperta o desejo sexual e, como regenerador sexual, é indicado para qualquer caso de impotência ou potência diminuída. A cor do escarlate é o vermelho vivo, aquele vermelho vivo. Eu não uso. Por quê? Porque, pensa bem, eu pego uma moça de 25 anos, grávida, na máquina, e ela não sabe nem eu.
e de repente eu vou usar um descarnate. Aí o que vai acontecer? Ele tanto provoca o aborto quanto ele acelera. Então, eu não uso ele mesmo. É uma cor que não faz parte dos meus tratamentos. Marrom. Marrom é a cor da integração, do oferecimento e até do sacrifício. Ligada à terra, associa-se às coisas sólidas, seguras e permanentes, sugerindo confiança e muita segurança. O marrom na aura indica personalidade mutável ou situação comercial em transformação. Pode ser uma cor agradável, indica e favorece projetos a longo prazo. As tonalidades escuras do marrom podem causar certo desconforto e mal-estar, induzindo atitudes negativas diante da vida. Cromoterapia é a aplicação das cores na terapia humana. Na prática apométrica, tem efeito potencializado quando comandada por feixes de energia cósmica, energia direcionada através de impulsos energéticos, para transmutar a entidade incorporada. Essa terapia não tem contraindicação e pode ser utilizada tanto em adultos quanto em crianças. Não é recomendado suspender as medicações que eventualmente estejam sendo utilizadas, visto que a cromoterapia atua em um nível mais sutil do organismo humano. É aconselhável ainda que o paciente continue com o seu acompanhamento médico tradicional, inclusive para constatar a regressão da doença. Isso aí é exatamente isso. Por mais que vocês busquem outros tratamentos para aliviar a dor de vocês ou de algum parente, jamais tem que somar, tem que pegar os tratamentos complementares, que são as medicinas naturais que estão aí, junto com o médico e somar. Não tira esse medicamento algum sem a ordem médica. Algumas combinações de cores e suas indicações, principalmente durante o exercício da doutrinação na prática apométrica. Rosa, cor da fraternidade e do amor incondicional do Mestre Jesus. Prata mais violeta, elimina o poder mental dos magos negros. Prata mais laranja, tratamento dos pulmões, guias aéreos superiores e asma. Lilás e azul esverdeado, aplicado em ginecologia em casos de fibromiomas. Dourado, laranja e amarelo, representa o fogo, usado para o domínio da mente. Prata e azuis claros, em variações até o lilás ou azul turquesa, úlceras. Azul, verde e laranja, úlcera duodenal. Roxo, energização. Amarelo com variações até laranja claro, dores em geral. Prata, violeta, laranja e azul, câncer. Índigo, anestesiante, provocando sonolência. Violeta intenso, transmuta, regenera e recompõe. Lilás, desintegra energia densa provida de sentimentos e ações negativas. Verde escuro é cicatrizante. Verde claro desinfecciona e esteriliza. O azul claro médio acalma e tranquiliza. O amarelo energiza e tonifica o corpo e o espírito. O verde, amarelo limão, violeta, branco cintilante e azul, limpeza e desobstruções dos cordões. O laranja, símbolo de energia, aura, saúde, vitalidade e eliminador de gorduras do sangue. Prata, desintegra aparelhos e trabalhos feitos, corrige a polaridade dos níveis de consciência. Dourado, cor da divindade, fortalecendo as ligações com o Cristo. Aqui eu quero explicar para vocês, essas cores que vocês viram aliadas uma às outras, é para mesa apométrica, é para tratamento do paciente desencarnado, do obsessor, ou até, que às vezes a gente pega nível encarnado também. Não tem contraindicação. Eu sou doutrinadora, eu tenho que saber toda essa gama? Não, mas principalmente a gama do cordão, da limpeza do cordão, o doutrinador tem que saber. Porque como é que ele vai limpar o cordão daquele irmãozinho que ele está tratando, se ele não sabe como é que limpa o cordão? Então o doutrinador pega essa parte da cromoterapia mental aqui, não precisa saber tudo, mas pelo menos o básico. Então assim,
Pegue algumas cores ali que vocês gostam, estude, dê uma olhadinha. Essa energia, essa mão que a Adriana colocou é maravilhosa, é exatamente essa energia de cores que eu sinto sair da minha mão quando eu estou tratando alguém. Eu sinto, eu não consigo visualizar elas aqui, mas eu visualizo aqui. É engraçado, eu vejo as cores aqui. E eu sinto esse peixe saindo e indo para aquelas pessoas que eu estou tratando. E a cromoterapia é isso, gente. Pode passar? Ela tem que dar uma estudadinha com carinho. Eu amo de paixão a cromo. Eu acho assim que ela aliada à acupuntura, ao doinho, ao reflexo, às massagens, ela tem grande benefício para o nosso físico, para o nosso espiritual. Então, aproveite dessas técnicas, mas com responsabilidade. Usem, mas busque informação. Não acredite no que eu estou passando, no que a Adriana está passando, na informação que a gente tem. Porque tem N literaturas, tem muitas literaturas. E elas divergem uma entre as outras. Então, assim, leio uma, leio outra, vejam, pergunte. E tirem o melhor. E tire o melhor para si. Mas façam, principalmente empregando aqui, ó, o amor. O bem que eu quero para mim, eu quero para ti. Então não adianta eu fazer alguma coisa procurando ter eu vou no centro espírita, eu vou trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, porque a minha vida lá fora vai ser melhor. Não vai ser melhor, porque assim, nós vamos ter os mesmos tropeções que temos, só que o nosso aprendizado é outro. A gente vai ver o tropeção de outra maneira, vai ver como aprendizado. Então busque amor em tudo que vocês fazem. Eu amo demais a cromoterapia, o trabalho que eu faço. Eu sou suspeita para falar. Agora tem umas palavrinhas finais ali, mas assim, ó, a cromoterapia é muito extensa. Eu sei que foi cansativo, foi sonolenta para alguns, mas assim, aproveite isso em casa, dê uma olhada com carinho. Ramatiz afirma que saber pulsar a luz pela força da própria vontade é um dos fundamentos básicos para a manutenção de um clima espiritual sadio em torno de si mesmo. Movimentar a luz pelo corpo energético equivale a realizar um banho de vibrações salutares, que percorrem os chakras, ativando-os e descarregando energias deletérias que porventura estejam aderidas à aura humana. A mente humana é poderosa, quando motivada para finalidades elevadas, torna-se portadora de vibrações virtuosas, que se espraiam por toda a sua psicosfera, beneficiando espiritualmente todas as pessoas à sua volta, incluindo presenças extrafísicas, que estejam lhe acompanhando no momento. As práticas de movimentação da luz estimulam os centros vitais a funcionarem de forma dinâmica e isso eleva o potencial energético e psíquico do ser humano. Portanto, obras que estimulem a movimentação da luz com objetivos elevados entre os homens são sempre bem-vindas. Cromoterapia. A cor é o alimento da alma. Assim como pela falta de ar, nosso corpo morre pela falta de cor. Nossa alma adoece. É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Se tiverem algumas perguntas, mais tarde eu posso responder a todas, ou até agora, de repente, não sei. Alguma literatura que a gente possa estudar, Leni? Livros? Sim. Livros, a apostila é bem vasta. Esse livro aqui do Robson Pinheiro, que a Tânia me deu, A Alma da Medicina, é bem interessante. Ele fala, não da cromo, mas ele fala no geral da nossa autorreforma. Tudo está em cima da reforma íntima, dos nossos pensamentos, da nossa vigília. Esse livro da Cristina Cairo aqui, tanto o 1 como o 2 dela, é excelente, fala das cores, fala de tudo um pouquinho, de como cuidar e entender o nosso corpo gritando. Ela coloca bem fácil, com palavras básicas, simples, para a gente perceber que uma dor é para a gente buscar a resposta. Está doendo? Por que está doendo? O que é a raiz dessa dor? E daí ir atrás. Tenho outros livros do René Nunes, que é um compêndio de cromoterapia, que é muito bom, tem na Univale. E daí, assim, eu posso passar algumas literaturas que eu não tenho agora de cabeça, que eu esqueci de trazer para vocês dessa vez. Muito problema. É isso, gente.
O interessante desse final aqui é que a cor é o alimento da alma. Assim como pela falta do ar, nosso corpo morre, pela falta de cor, nossa alma adoece. Se a gente vê, antigamente, quando as pessoas ficavam presas em masmorras, sem ver um pouquinho da luz do sol, que a luz do sol é um arco-íris onde emana todas as cores, elas pereciam pela falta disso aí.